Boa noite a todos. Então, quando faltou internet, nós estávamos nessa parte na última aula. Vou compartilhar com vocês e vou retomar. Nós estávamos assistindo este vídeo, então nós vamos retomar no vídeo, não vamos assistir todo ele, porém vou parar para fazer diversas observações importantes, porque é um vídeo importante. Olha, até parou na parte que a gente estava. As a function of doing this all the time, that executive control system is changed. That's the beach, because that's what it does. Bilingual minds. Language is structure represented in mind. Bilinguals have two interacting systems. Both languages always active to some degree. There is no language switch, joint activation. Why is there no confusion? Executive control, EC, recruited for language processing. EC networks are changed. Então, assim, eles têm dois sistemas interativos, os bilíngues, olha que xisque. As duas línguas são ativas no mesmo nível, não tem troca de línguas, existe uma junção de línguas. Por que não há confusão? Porque o controle executivo, o sistema executivo que a gente falou na aula anterior, ele que processa, ele que faz o recrutamento do processo da língua, né? Então, as redes são feito uma troca de redes, né? Show, né? As a function of doing this all the time, that executive control processing becomes more effortful. That is, for bilinguals, it's harder to use language. Another manifestation, and I'll come back to this in a minute, is that on average, bilinguals have a smaller vocabulary in each language than a monolingual speaker of that language. Not a smaller vocabulary overall, but of each language. However, in contrast, this executive control system is enhanced. And I have to say that of all the things, of all the cognitive processes that our mind has available, the executive control system is the most important, by far. And it's also the most expensive system that we have, in that it takes a long time to develop through childhood. It's not really fully functioning until late adolescence. And it starts to decline quite early in adulthood. In middle age, it's already showing deterioration. So it's a very highly valued system, and it's expensive in that it's very restricted. So we get more effortful language processing, better executive control processing, and we find these changes both in brain and in behavior. However, as I said a minute ago, nothing is straightforward. So these consequences are not linear, they're not one-to-one, and they're not categorical. So you have to search sometime to see what's going on. And crucially, they interact. Significantly more often than bilinguals, both in the younger and the older age groups. Interaction. I want to bilinguals. Here's the real monolinguals, and these are the other three groups. And there's no difference. They're all exactly the same. When we look at the conflict condition, bilingualism they use, so proficiency versus usage. And if she took the panel, but it was, oh dear, I erased it. It was on the previous panel.
So you have just seen it. And when you see a run of 50 of these, it's really hard to remember if you just saw it, did I see it 2 ago? Very simple. Really important. So very interesting, all this talk. Se vocês não escutaram o comecinho, para quem está assistindo no replay, gente, vai aqui, ó. Deixa eu ver que página do livro é. Na 51, é nesse link aqui, click here. Depois que a gente viu essa parte aqui depois que a gente viu essa primeira parte aqui de introdução da neurociências, a gente viu esse vídeo, tá? E aí, a gente vai começar agora na parte dos neuromitos, que é de uma extrema importância, né? E se faz muito necessário falar sobre isso, muito necessário. Até pouco tempo, falar sobre cérebro e neurociência era assunto para especialista. Mas hoje, esse termo está presente em muitas rodas de conversa e abrange as mais diversas áreas: neuroeconômica, neuromarketing, neuroeducação, neuropolítica, enfim, vivemos a era do neurotudo. Isso é bom ou ruim? Depende. Como supracitado, trazer o conhecimento científico para ser discutido e fazer com que ele alcance o maior número de pessoas é muito bom. No entanto, dependendo de como isso é feito, informações equivocadas podem ser espalhadas e as chances de neurobobagens circularem são grandes. E aqui que entram os neuromitos. Por definição, neuromito é um termo utilizado para a interpretação equivocada e afirmações duvidosas a respeito da ciência do cérebro e que ganham cada vez mais espaço com a popularização e generalização das descobertas neurocientíficas. Tá? Há vários tipos e aqui destacaremos, não estou conseguindo ler, eu vou aumentar aqui, alguns deles que podem ser implicações na educação de forma geral, que podem ter implicações na educação de forma geral. Então, vamos lá. Então, assim, ó, tipos de neuromitos. Aqui estamos mostrando três tipos de neuromitos. Aqui na esquerda, parcialmente errado, exagerados e completamente equivocados. Gente, eu vou diminuir aqui, porque eu preciso ler melhor, ele está meio embaçado para mim. Então, o que é? Os parcialmente errados, ou seja, eles têm algum erro, eles estão meio errados, meio certos, fundamentam-se parcialmente em evidências corretas, ou seja, a ideia por trás do neuromito existe. E há alguma evidência, mas em geral, por algum tipo de simplificação, a afirmação acaba ficando errada. Né? Exemplos, períodos críticos de aprendizagem. Tá? E depois eu vou citar isso melhor. Exageradas. São distorções de informações científicas, por exemplo, uma afirmação que faz sentido em um estudo de laboratório com um tipo de população ou em uma situação e condição determinada, é divulgada como se fosse uma verdade absoluta, né? E essa aqui é utilizando os 10% da nossa capacidade cerebral. Completamente equivocadas são aquelas criadas sem nenhum respaldo científico, nem responsabilidade. Em geral, esses neuromitos estão relacionados com alguma utilidade econômica, por parte de quem produz ou divulga, como venda de métodos, produtos e livros, por exemplo, né? A ginástica cerebral é uma completamente equivocada. Então, a pergunta que deve estar batendo forte aí na cabecinha de vocês é: nós usamos apenas 10% do nosso cérebro? Não se sabe exatamente de onde essa ideia veio, né? Mas podemos garantir que ela está bem longe de ser real. Uma possibilidade de que ela tenha se originado por meio dos trabalhos de um psicólogo experimental na década de 1890, que tinha uma teoria da energia mental de reserva. No entanto, por mais que a ideia possa parecer absurda, a crença de que usamos apenas 10% do nosso cérebro é grande. Então, muita gente acredita nisso, repete isso como se fosse uma verdade, e na verdade é um neuromito. Howard Jones, em 2014, mostra que mais de 50% dos professores de todo o mundo relataram pensar que isso era verdade. Parece que o mito de 10% persiste por duas razões principais. Primeiro, seu apelo intuitivo.
todos gostaríamos de acreditar que temos uma enorme reserva de matéria cerebral inexplorada. E os professores gostariam de acreditar nisso de seus alunos. Em segundo lugar, é propagado ativamente na mídia, inclusive em 2 grandes filmes dos últimos anos, Lucy, de 2014, o filme com a Scarlett Johansson, e Limitless, em 2011, com o Bradley Cooper, em que os protagonistas revelam seus potenciais com resultados dramáticos. Inclusive, esse do Bradley Cooper eu assisti. E quando eu assisti ele, muita gente me sugeriu, me indicou para que eu assistisse qual é que era o poder da Ritalina no cérebro, que era, assim, uma analogia. Eu não lembro o nome do filme, mas eu vou indicar depois na comunidade, tá, gurias? A verdade é que, basicamente, usamos todo o cérebro o tempo todo. Olha só, embora nem todos os neurônios estejam disparando ao mesmo tempo. O advento da ressonância magnética funcional, né, o fMRJ, e outras técnicas de imagem cerebral provaram isso, tá? Então, pergunta, valendo 10 pontos. Usamos 10% do nosso cérebro, sim ou não? A resposta está errada. Não usamos 10% do nosso cérebro. Basicamente, usamos todo o cérebro o tempo todo, muito embora os neurônios não sejam disparados ao mesmo tempo. Tá? E aí nós temos mais mitos, ou a gente poderia dizer fake news, né? Há períodos críticos para cada aprendizagem. Mito! Ali mesmo na palestra, ela desmistificou isso, né? Ela diz que o sistema executivo do cérebro, que é bem aqui na região frontal, que eu disse que ele é, na aula passada, inclusive, que ele se atrapalha nos TDAHs, ele facilmente desenvolve na adolescência, né, na juventude, mas que isso não tem nada a ver com o período crítico para aprendizagem. Ou seja, o que isso quer dizer? Que se uma pessoa começar a aprender inglês com 60 anos, ela vai aprender. Não existe, as crianças aprendem melhor, os adolescentes aprendem melhor. Sabe o que acontece geralmente? Acontece o seguinte. Uma pessoa está muito tempo sem estudar. Quando ela volta a estudar, ela tem mais dificuldade. Isso não é questão de idade, né? Isso não é uma questão de idade, isso é uma questão de estimular o cérebro, de prática, de sentir, de se esforçar, de voltar o cérebro ativa, como se diz, né? Então, não é a questão da idade. Meninas e meninos têm habilidades cognitivas diferentes. Mito significa mentira. Então, eles não têm habilidades cognitivas diferentes, né? Não há justificativa para terem mais homens em alguns tipos de trabalho e mais mulheres em outros tipos e vice-versa, né? Existe só um preconceito social. O cérebro esquerdo é racional, o cérebro direito é criativo. Mito! E o bilinguismo, ele é real ou ele é um neuromito? Então, o bilinguismo, ele é totalmente real. Ele não é e nem nunca vai ser um neuromito, né? E esse bilinguismo aí que está sendo pesquisado ainda e que está surgindo aí como uma nova vertente é muito mais legal e interessante do que o bilinguismo que nos foi apresentado até então, né? Porque essa história, olha o poder do preconceito, olha o poder do preconceito. Essa história de que a gente tinha que pegar e escantear, né, fazer o escanteio de uma língua e só usar uma outra, isso só atrapalha. Ou seja, preconceito tu esmagar uma língua para expor outra língua. Agora a gente tem aqui o Robert Land, tá? Eu botei aqui na outra página o que ele é, né?
o neurocientista brasileiro, Roberto Lett, investiga há quase 40 anos a formação, a reorganização das conexões entre as áreas do cérebro. Mais recentemente, se propôs estimular outro tipo de interação entre pesquisadores com empreendedores e educadores, a fim de produzir conhecimentos que aprimorem as estratégias de aprendizagem e cheguem rapidamente a professores e alunos nas salas de aula. Ele espera que o desenvolvimento dessa área, a chamada ciência para a educação, contribua para melhorar mais rapidamente o nível educacional das crianças e dos adolescentes brasileiros. É sobre isso que o professor vai falar nesse vídeo. Vale a pena assistir. Eu botei aqui. É esse vídeo aqui. Então, a gente vai lá dar uma olhadinha, com certeza. A gente não tem como assistir os 54 minutos de palestras, mas eu vou fazer como eu fiz antes. Eu vou ir pulando para as partes principais. E fica aqui a sugestão. Fica o link do vídeo e fica aí a sugestão para quem quer aprender mais sobre esse assunto, que, na minha opinião, é bem envolvente. Bom dia a todos. Eu tenho que agradecer muito o convite. Eu já estive no ano passado na Escola Silva Freire, já estamos em conversações para valorizar, que era um assessor do presidente Roosevelt. Então, o Roosevelt, quando terminou a guerra, aliás, o Bush foi o responsável pelo projeto Manhattan, que foi um projeto de grande sucesso, infelizmente para fins bélicos, mas que reuniu a nata da física internacional, da física atômica internacional, e resultou, infelizmente, na bomba atômica, mas também no radar, que até hoje é um instrumento absolutamente essencial na navegação aérea, por exemplo. Então, o Bush tinha muita experiência em lidar com a comunidade científica americana, e o Roosevelt chamou o Bush e disse assim: Bush, nós vencemos a guerra, agora nós precisamos vencer a doença. Então, ele convocou o Bush a gerar um relatório para servir de base a uma política norte-americana do que se ficou conhecido como pesquisa translacional em saúde. E o que o Bush, a atividade dele, os Estados Unidos são um país muito pragmático, né? Às vezes a média da OCDE seja acelerado. Esse aqui é o quadro das 3 disciplinas que são, das 3 habilidades que são testadas, né, no PISA, né? E isso aqui é a média. Então, isso aqui é o Brasil, na matemática, na leitura e na ciência. Reparem, entre 2000 e 2015, a gente subiu um pouquinho, mas já desceu, ou então oscilou, mas na prática a gente está mais ou menos na mesma em 15 anos. E aqui a média demonstra mais ou menos isso. Aqui os 10 países líderes, aqui a média da OCDE e aqui o Brasil. Uma pequena oscilação, não saímos do lugar em 15 anos. Então a proposta é: será que é possível a gente criar o tal do ecossistema que reúne a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, a inovação, etc., em um grande conjunto, com investimentos, com apoio social, com compreensão de todos os interlocutores, que possa gerar transferir esse dito da bancada à beira do leito, que passaria a ser da bancada à sala de aula? Será que é possível a gente gerar isso e implantar uma política desse tipo para ter resultados em pouco tempo? Então, os atores já existem no Brasil. O Brasil já tem universidades que fazem pesquisa, centros de pesquisa, tem sistemas de pós-graduação. O Brasil tem um sistema educacional organizado, com 1000 deficiências, etc., mas tem escolas de todo tipo, tem a FATEC é um exemplo nesse sentido, né? Uma escola
ou escolas, né, um sistema bastante especializado, bastante sofisticado, e o Brasil já dispõe disso, né? A mesma coisa, professores, gestores. A gente tem empresas e governos e secretarias organizadas para criar políticas educacionais consistentes, empresas pequenas que estão desenvolvendo produtos voltados para a educação. Então, a gente tem os atores, o que a gente precisa é conectá-los e organizar isso como um sistema. Então, eu vou dar um exemplo de como é que seria, como é que funcionaria isso. Suponha que um governo toma posse. O meu exemplo é lá de trás, não tive tempo ainda de observar ou utilizar exemplos provenientes do atual governo, mas isso aqui foi na época da posse do presidente Michel Temer, em que aqui está o ministro da Educação na época. E o que eles fizeram? Eles foram contemplar a sala de aula, analisaram os índices educacionais, que o Brasil tem muitos também, que vocês conhecem, e verificaram, por exemplo, que no caso do ensino médio, o Brasil estava se afastando perigosamente do que tinha planejado, do que tinha sido planejado, que é essa linha amarela aqui, não é? Então, o diagnóstico era: epa, está dando errado, a gente precisa intervir de algum modo nesse aspecto, né? E aí o que o governo fez foi lançar uma medida provisória, vocês certamente se lembram, de reforma do ensino médio, não é? Essa medida provisória tinha várias coisas, eram várias medidas em uma só, e um dos aspectos era, eu estou usando apenas como um exemplo, para vocês entenderem o meu ponto, era a retirada da educação física do currículo. A educação física foi retirada do currículo, naquela primeira versão da medida provisória. Depois voltou. Acho que todo mundo reclamou, voltou. Qual o raciocínio dos gestores naquela época? Bom, a educação física é uma coisa muito boa para o corpício, muito boa para a saúde, mas não tem nada a ver com a educação. Então, ela não é crucial, ela não é prioritária. Importante, tudo bem, mas não é prioritária. Esse foi o raciocínio da época, né? E a expectativa seria de que essa medida provisória, sem educação física, mas com outras coisas, etc., depois a gente analisaria em alguns anos depois e talvez veria uma curva como essa, chegamos lá, deu tudo certo, ou talvez veríamos uma curva como essa, isto é, nada deu certo. Quer dizer, nós esperaríamos 10 anos, sei lá, 5, 10, 15 anos, um certo tempo, para descobrir que eventualmente não deu certo. Então, por que isso? Porque a intervenção, e no meu exemplo particular seria a retirada da educação física, há outros exemplos, obviamente, entendam bem que isso é só um exemplo. A intervenção não teve base científica, ninguém perguntou aos cientistas, à literatura especializada sobre a educação física, o seu valor pedagógico, o seu valor educacional. Embora a avaliação que seria feita obedece a uma metodologia rigorosa, como são os vários índices e métricas que o Brasil já tem para avaliar a sua educação. Então, qual a consequência disso? É que a taxa de risco das intervenções de política pública é muito alta, porque você faz uma intervenção sem base científica, sem evidência, sem comprovação, e aí você aposta que vai dar certo. E vai olhar 10 anos depois, e, bom, aí se não deu certo, você perdeu 10 anos. Se você tiver sorte, deu certo, ótimo, beleza. Então, esse é um tipo de pesquisa translacional que a gente chama de reativa, porque ela é pouco eficiente, ela é intuitiva, ou política, ou ideológica, o que você quiser, a motivação inicial aumenta. Psiquiátricos não são crianças disléxicas, são crianças resultantes da
das dificuldades, das insuficiências do sistema educacional, né, que não lhes... E do sistema social. Às vezes são crianças de escolas em regiões vulneráveis, e aí fica muito difícil aprender, ou acabam se evadindo da escola, etc. Muito bem, vocês já sabem isso melhor do que eu. Então, existem muitos outros exemplos de atividades da ciência voltadas para a educação. Aqui tem alguns exemplos só, depois eu vou mostrar alguns outros, mas eu não vou ter tempo de explorá-los com o detalhe do anterior. Quer dizer, a função do sono, a importância para crianças um pouco menores de uma soneca depois do almoço. O sono é um processo cerebral que fortalece muito a consolidação da memória, e o sono com sonhos corresponde a um tipo de memória, o sono sem sonhos a um outro tipo de memória. Quer dizer, administrar o sono das crianças é extremamente importante para a aprendizagem. As crianças têm cronotipos diferentes, uns são matutinos, outros são vespertinos. 80% da humanidade é vespertina, 20% apenas são os matutinos. Então você pega uma criança e você tira ela de casa às 5h30 da manhã para ela pegar o ônibus para começar a classe às 7h30. 80% dessas crianças estão zonzas ainda. Então não faz sentido, é de baixo rendimento a aprendizagem num ciclo, vamos dizer, diário, que comece às 7h30 da manhã. Então isso tem que ser resolvido pelos gestores, né? A gente aponta isso como cientistas, mas obviamente os gestores têm o desafio e não é um desafio trivial, obviamente, de como é que resolve, como é que adapta a grade horária a essa característica do sono das crianças. Bom, e por que é necessário isso? Porque o nosso desafio é pegar essa média do Brasil e tentar chegar pelo menos na média internacional da OCDE. E se a gente fizer uma projeção da derivada de crescimento dessa nossa curva aqui, quando é que a gente vai chegar na curva na média da OCDE? Vai demorar. Então a gente precisa acelerar esse crescimento aqui. A gente precisa de uma política pública. Se simplesmente aumentando vontade política e recursos, eu imagino que a gente possa ter uma aceleração, como foi o que aconteceu aqui a partir dos anos 2000 até 2012. Então eu peguei essa inclinação da curva aqui, essa primeira aqui, e extrapolei para cá. E cheguei a esse ano aqui, quer dizer, nós vamos chegar na média da OCDE, se a gente mantivesse os níveis de investimento e de política educacional da década anterior, em 2060. Eu não vou estar aqui para ver. Vocês são todos jovens, vão ainda. Mas eu não vou, eu queria ver isso. Então, a criança vestindo a touquinha e a professora vestindo a touquinha, e aí tem uma brincadeira que dizer para a criança que ela vai entrar numa nave espacial e ela vai aprender a somar números inteiros dentro da nave espacial. Por isso fica o convite, então, para assistir. Essa palestra é importantíssima, né? Eu gostaria de enfatizar da ciência, né? Com base científica naquilo que foi dito aqui pelo doutor, né? Dizendo, inclusive, que o sono, principalmente após o almoço, é importantíssimo para as crianças, que isso fortalece a memória, que isso faz com que as crianças memorizem com mais facilidade as coisas, por isso que as escolinhas fazem o soninho depois do almoço, né? Que isso é com base científica, não é nada jogado, não é nada suposto, são pessoas que fizeram experiências, não só experiências, mas testes para comprovar isso. E aí tu viu que ele deu um monte de exemplo ali, então vai de nós atrás dessas pesquisas, né? Eu, inclusive, vou ficar responsável aqui de ir atrás de todas essas pesquisas, todos esses artigos científicos em prol da educação, para fazer a divulgação no nosso Google Classroom do Class in Class e da comunidade,
tá? Então, fica aqui o convite para assistir essa palestra interessantíssima, né? E assim, né, como ele mostra ali alguma coisa, ainda a gente consegue fazer alguma coisa aí ouvindo, porque o que ele fala é realmente importante. É realmente assim que faz toda a diferença, é crucial, eu diria, né? Esse negócio das pessoas serem vespertinas e matutinas significa que tu entrando na sala de aula 7h30 não vai aprender, tu vai ter um baixo rendimento, e aí tu passou a vida inteira acreditando que tu tinha um baixo rendimento, que tu era burra. Pensa no impacto social que tem cada uma dessas, da gente ficar ignorando pesquisas científicas. Olha o impacto social. Seguimos, tá? Depois eu vou botar aqui um itemzinho dizendo, fazendo uma flechinha para dizer o que é que ele é, né? Então, o que acontece quando o nosso cérebro, o que acontece no nosso cérebro quando aprendemos? Como já foi dito, a neuroplasticidade é a base dos mecanismos que produz a aprendizagem. Neuroplasticidade, ou seja, é a capacidade do cérebro de se adaptar. No entanto, a capacidade de aprendizagem que cada pessoa tem é determinada não somente pela sua biologia, mas também pelo meio no qual esse indivíduo está inserido. Em linhas gerais, isso significa que eu serei resultado da somatória entre a minha biologia e o meio social, por exemplo, em que estou. Os inúmeros caminhos do cérebro são comparáveis a uma rede, pois existem ligações entre eles. Tarefa realizada pelas sinapses, que disparam impulsos elétricos, para estimular outras conexões dessa rede. E o que isso significa para a neuroplasticidade e aprendizagem? Bem, caso você repetidas vezes requisitar suas habilidades de pedalar, mais habilidoso ciclista você se tornará. O mesmo quando fizer um bolo ou jogar sinuca. E o mesmo para qualquer aprendizado, obviamente, a repetição. É o que eu disse, né? Várias e várias vezes. O problema não é repetir. O problema é como se faz a maldita repetição. O processo de neuroplasticidade envolve o sistema de recompensas do nosso cérebro, que tem a participação de uma molécula já comentada por aqui, a dopamina. Essa recompensa ocorre nos caminhos neuronais que mais se aproximaram do resultado pretendido no sistema de aprendizagem cerebral. Esse processo é o que nos faz vencer medos e ganhar coragem. Podemos dizer que os medos são caminhos neuronais pouco percorridos sobre determinado aprendizado, enquanto os hábitos não se passam de caminhos neuronais bem transitados, coisas que achamos fáceis de realizar. Né? Então, assim, quando eu sinto medo de fazer alguma coisa, eu nunca fiz, por isso que eu sinto medo, depois que eu vou me acostumando com aquilo, eu digo, é fácil, né? A neuroplasticidade para qualquer aprendizado também envolve o seu enfraquecimento com o tempo, pois caminhos pouco percorridos pelos impulsos elétricos, transitando nas fendas sinápticas, se desestabilizam. O maior ensinamento sobre neuroplasticidade e aprendizagem certamente está na prática, e intensidade sobre qualquer ensinamento que serve para qualquer atividade sendo exercitada. Por isso, quanto mais você estuda, mais o conhecimento será consolidado. O quanto mais seu foco, mais intenso será o processo de aprendizado. Palmas, palmas, palmas! O processo de neuroplasticidade durante o aprendizado também envolve as emoções e suas sensações que são responsáveis pelos estímulos bioquímicos que fortalecerão caminhos neuronais que estão sendo criados. Fica a dica. Pense em seu cérebro como um emaranhado de caminhos. Ele está acostumado a fazer certo caminho toda vez que você faz uma ação. Mas, apesar da dificuldade, é possível mudar esse caminho. Mudanças de hábitos podem ser difíceis e complicadas, pois já existe um caminho que as sinapses fazem pelo neurônio estabelecido. E mudar é trabalhoso e cansativo. Ou seja, que nem assim, que eu imagino, né, gente? Não que seja assim, mas para fazer aqui uma comparação, né, para poder vocês imaginar o que está sendo dito, é como se tivesse, assim, uma fenda no barro e a água fica passando por ali sempre, né? No barro ou na terra, quando chove, a aguinha passa por aí. Para abrir um novo caminho é mais difícil, mais complicado. É assim que se muda um hábito, tá?
Contudo, entender que somos amparados por mecanismos biológicos nos permite mudar hábitos considerados desagradáveis é muito interessante, você não acha? Então, assim, a gente é capaz de mudar. Você entende aquela pessoa que diz assim, ai, eu não aprendo. Resposta errada, ela é capaz de aprender. Ai, eu não consigo emagrecer. Ela consegue emagrecer, porque a gente é amparado biologicamente a mudar de hábitos. Um primeiro passo é identificar quais hábitos você considera ruins. O fato de admitir que realiza um mau hábito é o primeiro passo para a resolução do mesmo. Deixe de fazer essa atividade. Sim, não é tão simples assim. Se ela for fácil de ser excluída da sua vida, melhor. Entretanto, se sentir dificuldade, coloque outra atividade no lugar que te faça esquecer do mau hábito. Seja persistente, resista ao ato de voltar e realizar a atividade por mais acostumado que esteja no nosso cérebro. Ele leva tempo para poder mudar de caminho, mas não se esqueça que pelo mecanismo da neuroplasticidade, mesmo esses hábitos arraigados podem ser mudados. E aí aqui é um vídeo que fala sobre a neuroplasticidade. Então vamos lá. É aí que eu tenho que apresentar para poder clicar nele. Você sabia que nosso cérebro possui a incrível capacidade de mudar e se adaptar a diferentes situações e estímulos? Sabia que não temos um cérebro fadado a envelhecer e degenerar sem que possamos fazer algo para mudar e retardar isso de forma significativa? Não temos um cérebro fadado a envelhecer e ficar atrasado. Não temos! Uhul! Comemorem! Sabia que existem possibilidades de se remodelar o cérebro em função dos pensamentos, sentimentos, crenças e ações vividas, reformulando as conexões cerebrais em função das necessidades e fatores do meio em que você vive? Isso tudo é possível graças a uma fantástica capacidade cerebral chamada de neuroplasticidade, ou plasticidade cerebral, uma incrível propriedade do nosso sistema nervoso central, capaz de modificar a organização estrutural e funcional do cérebro. A neurociência tem realizado grandes descobertas neste sentido. Nosso cérebro é muito mais maleável do que se imaginava há algum tempo atrás. Somos capazes de modificar nossos cérebros por meio de experiências vividas, das percepções dos fatos, das ações e dos comportamentos modificados, fazendo com que verdadeiras redes de neurônios sejam rearranjados a cada nova experiência. Isso significa que uma nova forma de pensar, sentir e agir promove essas importantes mudanças neurais. Na prática, a plasticidade promove novas ligações entre os neurônios, criando novos caminhos neurais, modificando toda a rede de conexão que temos. E isso, quando construído de forma correta e fortalecido de maneira adequada, é capaz de modificar muito a vida das pessoas. Como somos fruto das nossas percepções, ou seja, a realidade existe de acordo com a forma como observamos o mundo, quando direcionamos nossos pensamentos para coisas positivas e realizadoras, nosso cérebro cria sinapses cerebrais e com isso novos caminhos neurais, que assim determinam uma realidade nova e que nos leva a conquistas e ganhos desejados. Então, manter uma atividade mental intensa em uma direção positiva cria novas sinapses que vão se formar nas áreas que mais utilizamos. Importante ressaltar que a plasticidade não está restrita apenas a casos onde ocorreram lesões do sistema nervoso, pois ela está constantemente ativa, permitindo mudanças no cérebro o tempo todo. Isso significa que a cada nova experiência, as sinapses neurais são formadas e fortalecidas pela repetição e constância do agir, pensar e sentir. Pesquisas da neurociência demonstram que mudanças cerebrais são realmente possíveis. Pessoas bilíngues possuem a circunvolução angular esquerda, estrutura cerebral importante para a linguagem, bem mais desenvolvidas.
Músicos possuem mais desenvolvida a circunvolução de Helsch. A área cerebral é importante para processar a música. Taxistas possuem o hipocampo, região importante para a memória espacial, particularmente desenvolvida, demonstrando que o direcionamento neural e a função estimulada são capazes de plasmar as áreas cerebrais específicas. Com isso, podemos entender que os seres humanos podem criar novos caminhos neurais ao longo de toda a vida, que o esforço consciente também para criar novas sinapses e ligações pode se dar mediante o treino mental. E os efeitos conseguidos são específicos, ou seja, dependem do tipo da atividade mental que você produz, fazendo com que as novas conexões se multipliquem com especial intensidade e em distintas zonas cerebrais. Para uma perfeita formação de novos caminhos neurais no cérebro, o indivíduo precisa ser exposto a um ambiente enriquecido de estímulos, bons pensamentos e sentimentos, alimentação e respiração adequada e funcionalidade. Por outro lado, a inatividade e o desuso podem acentuar as alterações estruturais e neuroquímicas do cérebro, fazendo o declínio motor, sensorial e cognitivo que pioram à medida em que envelhecemos. Fica claro, então, a importância de criarmos aspectos neurais positivo-compensatórios, tais como praticar regularmente atividade física, aprender uma nova língua, fazer palavras cruzadas, aprender a tocar um instrumento musical, etc. Além disso, mudanças nas crenças limitantes que ainda carregamos em nós e na forma de encarar a vida, a persistência e o foco naquilo que queremos conquistar e principalmente os pensamentos carregados de sentimentos de alegria, gratidão e sensações positivas, gerando sentimentos de vitória, sucesso e realizações dos sonhos, são capazes de formar e fortalecer sinapses neurais que trarão impactos extraordinários na sua vida e no sonho que se pretende realizar. Aprenda com coaching a criar condições positivas de construção de uma adequada plasticidade cerebral. Neurociência Coach, a neurociência e a inteligência emocional do coach. Olha só, informação que vale ouro. Claro que a gente desconsidera a parte do coach que não tem nada a ver com a gente, mas que estimular coisas positivas nos traz coisas positivas, isso a gente sabe, né, gente? Nem que seja uma sensação boa no cérebro. Quantas vezes eu já li que mesmo que tu não esteja se sentindo bem, tu dá um sorriso forçado para mandar uma mensagem positiva para o cérebro, para ele reagir àquele sorriso e tu se sentir melhor, né? Então, assim, embasamento científico, né? É a luz do mundo. Então, aqui, ó, só para marcar, nós fizemos meia hora na quinta-feira passada e tivemos problema na conexão, né? E aí, hoje deveríamos fazer mais 45 minutos, estamos na página 62. Eu vou pegar esse TED aqui e vou mostrar para vocês também, não vou conseguir passar todo, que nem este aqui, da neuroplasticidade, mas vai dar para mostrar um pouquinho. Só uns minutinhos, que é importante a gente assistir. Locke, você foi acusado de escapar da sua linha temporal. When she popped out, despite the fact that her brain had actually been progressing in its development for several months before on the basis of her experiences in the womb, nonetheless she had very limited abilities, as does every infant, at the time of normal natural full-term birth. So if we were to assay her perceptual abilities, that would be crude. There's no real indication that there's any real thinking going on. In fact, there's little evidence that there is any cognitive ability in a very young infant. Infants don't respond to much. There's not really much of an indication of cats or monkeys or of this particularly curious creature, one of the more bizarre forms of life on Earth, to engage them in learning new skills and abilities. And we try to track the changes that occur as the new skill or ability is acquired. And in fact, we do this in individuals of any age in these different species. That is to say, from infants
and abilities. And in this epoch, which extends from late in the first year of life to death, it's actually doing this under behavioral. The brain is actually refining. The great apples of brain plasticity. Desculpa. The infant critical period when the brain sets up basic processing machinery. Ó, entre aspas, critical period. Adult plasticity. When the brain refines its machinery and it masters a wide repertoire of skills and abilities. Two great epochs. Refining its machinery as it masters a wide repertoire of skills and abilities. It can begin to operate on it in a selective way. In the next great epoch of life, which applies for most of life, the brain is actually refining its machinery as it masters a wide repertoire of skills and abilities. And in this epoch, which extends from late in the, and we see here a reconstruction of how the hand is represented in the brain. We've actually distorted the map by the exercise, and that's indicated in the pink. We have a couple fingertip surfaces that are larger, and these are just how a normal person. Interessantíssimo. Gente, interessantíssimo. Com base científica. O estudo científico não é a partir de o que eu acho, o que eu penso. Ah, mas dá certo para mim. É base científica. Então, aqui ó, fica a promessa de eu colocar os artigos científicos sobre educação, vou atrás deles, tá? E aí vou mostrar para vocês como é importante a gente planejar, e aí eu tô falando de aula, com base científica e não em achismos, né? Olha que importante isso. Olha que interessante, olha que fundamental eu ter certeza no meu planejamento, porque foi com base científica. Não no que eu acho que eu não posso fazer, né? Isso faz toda a diferença, com certeza. Boa noite e até amanhã.